todos, sejam todos bem-vindos a essa nossa reunião ordinária da CCJ. Agradeço a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Sejam bem-vindos o vereador Márcio, o vereador Elton, e nossos advogados Amanda e José Carlos, que nos acompanham online. A Juliana vai ser novamente nossa secretária ad hoc, que ainda não foi deferida uma secretária para essa comissão. Eu peço a ajuda dos vereadores para que a gente consiga, num espaço de tempo curto, ter alguém da casa nos assessorando. Então, dando início, vamos para o primeiro projeto de hoje. Por favor, secretária. Projeto de Lei 011/2023, de autoria da Niver Burski e Almir José dos Santos Leite. Concede título de cidadão honorário do município de Matinhos a Sâmia Cristina Kozer. Eu coloco em discussão esse projeto, um mero reconhecimento de todo o trabalho que a doutora Sâmia fez ao nosso município, e deixo aí em discussão para quem... Permissão? Claro. Sou totalmente favorável a esse projeto. A doutora Sâmia esteve conosco aqui acho que em torno de 5 anos e ela foi uma boa delegada para Matinhos, onde muitos casos foram resolvidos, solucionados, todos, que assombravam a nossa cidade aí, e deixou um bom legado. Então nós temos que lembrar, temos que dar honra para quem merece honra, e a doutora Sâmia, com certeza, junto com, não foi sozinha, mas com toda aquela equipe dela, mas ela coordenava todo mundo, né? Exato. Então, eu sou favorável a esse projeto. Algum parecer jurídico? Sem problemas. Favorável. Então, coloco em votação o projeto número 011. Favorável. Favorável. Então, aprovado por unanimidade. O segundo projeto, o projeto de lei número 012. Projeto de Lei 012/2023, de autoria do Rodrigo Gregório, autoriza o Poder Executivo Municipal a promover campanha de estímulo à arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, mediante a realização de sorteios de prêmios, como meio de auxiliar a fiscalização e melhorar a arrecadação de tributos municipais, e adota outras providências. Na verdade, acho que primeiro a gente vai pedir um parecer jurídico aqui, porque a gente está com algumas dúvidas, pelo menos eu tenho. Pois não, presidente. Presidente, eu acho que você não tem dúvida nenhuma, porque você sabe que isso é inconstitucional, né? Aí tem um vício de iniciativa gigante nosso, né? E aí o problema é a discussão do processo autorizativo, que a gente passa algumas vezes por nosso crivo, só que nessas condições aí, não adianta o processo ser autorizativo, porque vamos supor que a gente passe pela Câmara. Essa é a minha opinião, lógico, né? Passa pela Câmara, o processo vai para a sanção, né? O veto do prefeito. O prefeito sanciona. Só que a lei daí, eles sancionam uma lei inconstitucional, porque não tem como ter iniciativa na Câmara uma lei desse porte. Então, nós vamos ter uma lei lá que é uma lei completamente errada. Não é uma questão de você autorizar alguma coisa que nós teríamos, vamos dizer, uma concorrência com o Poder Executivo. Nesse caso aí, nós não podemos nem interferir. Até porque aqui a gente, até se alguém perguntar, mas qual das matérias lá do artigo da Constituição, agora me foge o número certinho lá, que são as matérias que são exclusivamente de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Mas a questão orçamentária do Poder Executivo, porque pense na implementação disso, aqui a questão é o sorteio de prêmios, né? Em linhas gerais é o que está falando. Quem vai comprar esses prêmios? Ou se forem doados, quem vai autorizar a doação? Vai ser feita publicidade ou não de quem doar esses eventuais prêmios? Quando eu li esse projeto, ele parece ser assim, um primo irmão de um Nota Paraná da vida, assim, vamos dizer, né? Ele é quase um Nota Matinhense, vamos dizer assim. A gente não pode confundir a iniciativa concorrente entre os poderes em matéria tributária,
né, que a gente já teve até aqui a questão do IPTU verde, a gente já teve outras discussões aqui na Câmara que poderia ter a iniciativa parlamentar, como de fato aconteceu, se eu não estou enganada, mas é que esse projeto ele tem uma questão reflexa orçamentária que acaba sendo, eu digo para a execução dele, que acaba, como o Dr. Branco colocou, trazendo a competência do Poder Executivo. Eu acho que essa lei não tem como nem tramitar. Então, o parecer jurídico é desfavorável. É pela não tramitação, Então, eu vou colocar em votação... por vício de iniciativa. Não, eu acredito que aqui não tem... ele poderia ser um projeto de indicação, mas aí não cabe a nós. Eu já vou contra. Eu sou contra também, né? Não adianta eu... É um parecer desfavorável. Esse autoriza já... Quando a gente lê o autoriza, a gente já fica, né? Mas, enfim, então parecer contrário. Então, agora vamos voltar ao projeto substitutivo 001-2023, que não constava em nossa pauta, né? Só para ficar aqui ao povo que nos acompanha, mas a pedido do presidente desta Casa de Leis, foi pedido para colocar hoje em análise, ou pelo menos numa primeira discussão, esse projeto de 001-2023. O Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Então, esse projeto, como eu falei, acho que meio-dia e meio, o presidente pediu, eu trouxe ele em pauta, eu li ele rapidamente, né? E eu creio que eu não sei se os nossos advogados vão ter algum parecer, né? Dentro ali do PPA, eu notei que ele tem esse destino de valores no PPA, mas, por exemplo, do hospital, o destino que está no PPA são 3 milhões. E aqui o que está pedindo são 20 milhões. Eu não sei se isso viria a ser uma questão de pedir que esse PPA fosse mudado. No PP, o valor é de 40 milhões, o vereador pode abrir aí no seu... O valor do projeto é 40 milhões, destinado para vários setores, né? Isso aqui é só fazer um resumo breve, porque também quem nos acompanha não tem, de repente, esse acesso. Não está abrindo aqui no meu... Tá, vamos aqui. Eu vou pedir para a secretária ler os valores amortizados para cada setor. Foi passado um ofício sobre o relatório de informações referentes ao projeto. Sobre o que vai ser no urbanismo, né? Sim. Informa-se que os dados foram obtidos em cooperação com a Secretaria Municipal de Urbanismo, que é o departamento responsável pela elaboração dos projetos de engenharia necessários à consecução das obras mencionadas no indigitado projeto de lei. Avenida Curitiba, Avenida Curitiba, o trecho que engloba a Avenida Paranaguá e a Avenida José Arthur Zanucci, sendo de 1.897,40 metros lineares
lineares. O valor estimado é 2 milhões. Mais abaixo. Daí nós temos aqui a Rua Sátiro Porfírio, trecho engloba a Avenida Paranaguá versus a Rua da Fonte, sendo de 543,53 metros lineares. Valor estimado é de 631 mil reais. Aí nós vamos para a próxima, que é o CEMEI Sininho Dourado, valor estimado de 3.684.500 reais. Qual a metragem? Aqui ele não colocou a metragem. Não tem nada. Não tem. Só tem Esse o aqui é valor, só o não valor. tem- Não. Ó, só diz sobre, daí ele diz que é para fazer o Aniversário, berçário. né? Ah, tá. Maternal, Vai dois fazer o maternal. berçário 1, berçário Sim, sim, 2, sim. maternal 1, Uhum, 2, ok. pré-1 e pré-2. Aí, vamos para o próximo, que é o CEMEI Raquel Silvino. Valor estimado também de 3.684.500 reais. Raquel Silvino, que também cita que é. E aí a escola 8 de maio, valor estimado 10 milhões de reais. Aí aqui, diz, né? Aí na próxima, daí o Hospital Geral de Média Complexidade, valor estimado da contrapartida de 20 milhões de reais. É isso que eles passaram. E tem impacto orçamentário? Impacto tem. Aí mais abaixo eles colocam a previsão do plano plurianual, porém como a presidente disse, né? No plano plurianual consta 3 milhões e o pedido ali são 20 milhões. Que é referente só ao hospital ainda. É, só hospital. Aí temos o impacto. Mais embaixo. Aí aqui tem um e-mail que foi encaminhado da Caixa para o planejamento. Quer que eu leia essa parte? É só qual parte que é importante? E a taxa de E aqui juros? embaixo aqui. Uma taxa de juros, desculpa. Anual? Tem sim, deixa eu ver. Para este cálculo utilizamos a taxa de 137,47% do CDI, a mesma praticada nas operações atuais. Porém, isso precisará ser confirmado quando da formalização da solicitação. Sobre essa operação, incide a taxa de estruturação da operação de 2% sobre o valor total. Quer que eu leia essa parte? E daí aqui tem as liberações previstas conforme o ano. Em 2023 liberariam 13 milhões, em 2024 19 milhões e 500 e em 2025 7 milhões e E 500. quando começa a pagar? Começa a pagar, pelo que eu entendi aqui, em 2020. Carência, 24 meses de carência, depois de 2 anos. Depois de 2 anos. Começa a pagar depois de 2 anos. Começa a pagar depois de 2 anos. Quantos meses pagando? 26? 8 anos pagando? 96. Em 96 meses. 96. 8 anos, 2 mandatos. Então, a minha dúvida é sobre, né, que como essas leis que eles constaram aqui do PPA realmente foi alterado e tal, mas tem esse valor de 3 milhões e eles estão pedindo 20 milhões no caso do hospital, né? Aí eu não sei o procedimento. E quanto ao hospital, tem um outro assunto que eu participo. Eu não sou conselheira, mas eu costumo participar da reunião do Conselho de Saúde. Quando eu não vou, sempre uma das minhas assessoras acompanha. E lá nós ouvimos que nenhuma obra pode ser efetuada se não tiver o aval do Conselho da Saúde. E essa construção do hospital ainda não tem o aval do Conselho da Saúde. Então são duas questões que eu trago aqui para a discussão. Acho que nós estamos discutindo, a gente vai discutir aqui a liberação do empréstimo, né? Nós aprovando a liberação do empréstimo, no caso, se for aprovado em plenário, esse processo, depois aprovado, eu acredito que vai
Aí que vai para a Comissão de Saúde para ser aprovado ou não. Pelo que entendi lá no conselho, tem que passar primeiro por lá. Posso estar enganado. Mas foi o que eu entendi nas reuniões que eu participo lá. Por isso que eu trago aqui para discussão, né? Ninguém é dono da O que verdade. o doutor e a doutora falam sobre isso? Olha, olha, essa é uma grande história, né? É porque eu vejo que esses pedidos que vêm para a Câmara, na verdade, não é nem para a nossa comissão, eles são muito crus. A gente está falando em muito dinheiro por muito tempo, que compromete, como falou o Márcio, mais do que uma gestão. Então, os documentos que dariam um suporte melhor para uma decisão, por exemplo, no departamento jurídico, seriam a consistência desses documentos. Mas vamos dizer que, por exemplo, a lei não exige esses documentos. Então, estaríamos errados de pedir que fosse documentos consistentes. Só que eu vejo... Travou. Doutor, travou a imagem. A imagem e o som. E o som. A imagem e o som. Vínhamos. Pronto, voltou. Esse tipo de pedido, ele tem que ter apresentação de parecer de órgãos técnicos e jurídicos com demonstração do custo-benefício e o interesse econômico e social para realizar essa operação. Isso eu não vejo nesses documentos. Pode ser que eu não tenha achado, mas eu olhei todos os documentos que a Ju me falou ali, e eu também não achei a declaração que está em conformidade com o PPA, mas eu vi que a presidente falou alguma coisa sobre isso. Porque falta a declaração dizendo que está em conformidade com as leis anteriores, né? Doutor, é a página 12 que eles colocaram, uma previsão ali do PPA, na página 12. Deixa eu ver. Não, a previsão, mas a declaração não. Eu não achei, Ju. Deixa eu ver, eu vou rever aqui, né? Não, declaração não tem, só tem essa previsão. Então é isso que eu digo. Nós estamos, assim, deliberando sobre o quê? Sobre um pedido genérico. Menos genérico do que veio na primeira vez. Eu admito que houve uma melhora sensível em relação à primeira vez que a gente analisou esse pedido, mas é um pedido cru, perto do valor que envolve, né? Então, assim, o meu voto voto não, desculpe, que eu não voto, né? Mas o meu parecer é porque que esse processo seja instruído adequadamente, porque do jeito que ele está hoje, eu entendo que ele não pode tramitar, porque pode induzir os vereadores a votar uma coisa que está mal instruída. Isso que eu entendo, principalmente com base nesse artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, como a própria presidente falou, né, a gente não é dono da verdade. Então, eu passo a palavra. Doutora Amanda? Eu não tenho pouco a acrescentar ao que o doutor Branco disse, principalmente porque, assim, a gente teve, são questões de mérito, né, acho que não entram especificamente na nossa discussão aqui da CCJ, a questão, por exemplo, da mudança vou dizer assim, do selo, né, do município, se a gente olhar em retrospectiva, o ano passado, nas operações de empréstimo que foram contratadas, o selo era A, já estamos com nota B, ainda saudável, né, segundo os critérios que estão ali colocados, mas creio que isso é um bom alerta, mas como eu disse no começo, isso é uma questão de mérito, a ser apreciada pelo plenário, até que serve talvez para subsidiar a discussão na Comissão de Finanças. Mas, nesse caso, o ponto que a vereadora Nívia traz, e aqui falo com base no que a vereadora trouxe, a participação da Comissão de Saúde. O Conselho de Saúde. O Conselho, desculpe, do Conselho de Saúde. Então, até naquela discussão que a gente entrou lá atrás, o ano passado, naquela questão dos servidores e tudo mais, se a participação era prévia ou não. Então, a gente pode ter ainda uma outra questão de, ou, como o doutor Branco colocou, outros estudos, por exemplo, a gente não tem um parecer jurídico da Prefeitura, a gente não tem um parecer técnico dos órgãos de engenharia da Prefeitura, de projetos que foram feitos. Eu tenho desenhos que foram apresentados, salas, metragens, mas assim, em qual terreno ele é viável desse jeito, ele pode ser construído desse jeito, a gente não tem todos esses dados, né? São apresentações de, como eu posso dizer, de planos abstratos. Só lembrando, Presidente. o
Conselho de Saúde ele não é um conselho consultivo, ele é um conselho deliberativo. Por isso a importância do aval deles, porque todos os outros conselhos eles são consultivos. O único deliberativo é o Conselho de Saúde. Veja só, quando a gente trata de orçamento, e isso é uma coisa que tem que ser discutido até por causa de quebra de teto na União, que todo mundo está entendendo e participando mais na vida financeira, tanto do município, quanto do Estado, quanto da União, mas tem uma regra que é essencial, que é a ação planejada e transparente, né? Visando prevenir os riscos que podem afetar o equilíbrio das contas públicas. E é isso que eu digo. Esse é um princípio. Como